Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amadinhos do nono ano. Vocês estão bem, garotada? Vamos lá? Olha, eu vim fazer mais uma aula aqui, como sempre, né? Vocês gostando ou não, estamos aqui certinho dando aula. Então, essa é uma aula de língua portuguesa para o nono ano, aula número 30. E o assunto de hoje ainda é o cordel, tá? Só que outras coisas que eu não falei na aula passada sobre cordel, beleza? Sou a professora Nina e estou aqui para ajudá-los a entender melhor métrica e rima no cordel. Vamos lá? Bem, olha lá. Métrica e rima no cordel tradicional. Olha, quando alguém canta ou declama versos de cordel, né? Quando você ouve, que nem aquele que a gente ouviu, né? Na videoconferência, a gente percebe que tem um ritmo na fala, né? Esse ritmo vai se repetindo ao longo do cordel todo, né? Geralmente o cordel conta uma história completa. Esse ritmo é resultado da métrica, ou seja, os versos precisam ser construídos com o mesmo número de sílabas. Agora, vocês vão entender, a partir dessa aula, que a sílaba, neste caso, a sílaba poética, ela não é igual à sílaba que a gente já aprendeu na escola, separar sílabas daquele jeitinho. Então, esqueçam aquela maneira de contar sílabas normalmente das palavras, porque aqui a lógica é outra completamente diferente, tá bom? Então vamos lá. No cordel, os versos possuem geralmente 7 sílabas. Gente, esses são os mais comuns, mas tem outras possibilidades também, tá? Vamos tomar a seguinte estrofe como exemplo. Eu coloquei aqui um exemplinho e de um pedacinho de um cordel, tá? Só para vocês verem. Nesse instante, o magrilim, com voz mansa e bem pausada, disse olhando para a princesa: Ouça aqui, minha adorada, quero ver se você pode destrinchar essa charada. Vocês estão vendo que ela tem um ritmo mesmo, como se fosse uma música. E aí, a gente, esse ritmo é dado por essa quantidade de sílabas poéticas, ou seja, todos esses verbos, ou esses versos que aqui estão na frente de vocês, cada verso desse tem 7 sílabas poéticas, que são diferentes da sílaba tradicional, tá? E a gente vai ver isso ao longo dessa aula. Olha lá, contando as sílabas poéticas do verso, teremos só o primeiro. Nesse instante Teomagrilin. Qual que é a lógica, então, da gente fazer a separação dessas sílabas poéticas? A gente separa, gente, não pelas letras em si, mas pelo som. Tem muito mais a ver com o som do que com aquela tradicional separação de sílabas que a gente aprende na escola. Então, ficam juntos em cada sílaba poética as letras que são pronunciadas juntas, tá? Ó, nesse instante o magrilim. E aqui é diferente, ó, mesmo sendo uma palavra separada, as vogais costumam ficar juntas. Olha lá. Vamos ler aqui comigo, olha. Outra característica da poesia do cordel é o uso de rimas. No exemplo acima encontram-se rimas no segundo, no quarto e no sexto verso. Daquele exemplo que eu mostrei para vocês ali. Pausada, adorada e charada. Já os versos 1, 3 e 5 não precisam rimar com nenhum outro. Isso facilita a vida do poeta, principalmente, né, gente? Que só precisa se preocupar em encontrar 3 rimas por estrofe. Há poesias que são todas metrificadas, elas têm rima nela inteira. Mas nesse caso aqui, são em 3 versos, tem rima, e nos outros não, tá? Facilita pro prosador, né? Pro cordelista aqui na hora de escrever. Olha lá, dentro do cordel tem vários temas, né? Eles são muitos e variados e a gente encontra de tudo, gente. Então, olha lá. Mas esses aqui são os mais comuns, tá? Histórias do ciclo do cangaço, então é muito comum a gente ver histórias de Lampião, de outros cangaceiros famosos que tiveram por lá, Corisco, enfim, tem muitos. Folhetos jornalísticos que falam de notícias regionais ou nacionais de grande repercussão e interesse geral. Na origem, gente, da disseminação do cordel aqui no Brasil, imagina, isso final do século XIX, né? Século XIX para o século XX, não existia rádio, não existia nenhum tipo de comunicação veloz.
E os jornais que eram impressos em algumas cidades demoravam muito para chegar em alguns lugares do interior. Sem contar que a maioria das pessoas não sabia ler. Então, o fato desses repentes, desse repente não, desse cordel, falar também dessas notícias que estavam circulando por aí, era também um modo de informar pessoas que estavam longe, porque esses pessoal que faz a literatura de cordel, eles iam para as feiras dos interiores, do interior de todas as cidades, para poder vender o cordel, né, porque eles viviam disso. Então era um modo de ir disseminando aquelas notícias. Claro que demorava bastante tempo para chegar, às vezes uma coisa que aconteceu hoje leva 2 meses para chegar em algum lugar. Mas as pessoas ficavam sabendo do que estava acontecendo através da literatura do cordel. E também porque eles ficavam recitando na praça das cidades, e também junto com eles tinha os repentistas, né? Que aí é a parte musicada e tal. Tudo bem? E hoje em dia ainda tem, sim, as pessoas que fazem cordel ainda falam bastante dessas notícias atuais, tá? Bom, bibliografias, ou seja, tinha, por exemplo, o ABC do Lampião, contar a vida do Lampião, né? Então, as bibliografias são muito comuns. Quando acontece de ter alguma pessoa que se destaca de alguma maneira, a vida dele inteira é contada em forma de cordel. Sátiras de cunho social ou sobre política e políticos, acho que isso é a maior parte, né? Eles usam a política ou algum evento social, alguma circunstância ali do meio em que eles vivem para fazer uma sátira, né? Para atacar, para criticar e etc. Desafios e pelejas entre grandes violeiros, geralmente dois violeiros repentistas, eles fazem desafios. Então, assim, alguém dá um mote, como fala aí, vamos falar hoje sobre a nossa situação atual, sobre a pandemia. Então vai chegar dois violeiros e eles vão criar na hora, né? Por isso que é assim, muito legal. Um fala uma quantidade de versos, aí passa para o outro tem que repetir, e eles ficam competindo para ver quem faz os versos melhores, que mais se destaca. E aí é meio que a população que está ouvindo aquilo que vai dizer, né, qual que é o melhor, enfim. Ó, temas educativos ou de esclarecimentos públicos usados em campanhas de governo e prefeituras. Isso também é usado bastante, né? Para atingir mais o público do interior, principalmente no Nordeste. É muito comum usarem do cordel para fazer campanhas, né? Campanhas educativas, porque é um modo que a pessoa ouve e comunica bem, né? Essas informações. Olha lá, romances de cordel também criaram uma série de heróis populares que vencem seus inimigos através da astúcia e da esperteza, fazendo os poderosos não é bolos não, hein? Bobos, preparando injustiças. Entre eles, os mais queridos são o Pedro Malas Artes, né, que a gente vê mais aqui no Sul, mas tem no Nordeste também, o João Grilo e o Amarelo. Gente, João Grilo é aquele mesmo do Alto da Compadecida. O Ariano Suassuna, que é o autor do Alto da Compadecida, quando ele foi escrever a peça, ele usou de vários personagens já populares que já tinham, né, já faziam parte da cultura local. E João Grilo era um desses personagens, um dos mais famosos. Ele usou o personagem do João Grilo, então, para criar o Alto da Compadecida, tá? Mas não o João Grilo, o personagem João Grilo, não foi o Ariano Suassuna que criou. Bom, vamos lá. Rimas. Aí eu coloquei aqui o Prêmio da Inocência, que é o nome desse versinho. Ele não tá completo aqui não, tá, pessoal? Olha lá. Naquela noite as estrelas, como uma luz purpurina, parecia iluminar a mais escura campina, transformando aquilo ali numa miragem divina. Olha só, os que estão destacados aqui são os 3 versos que rimam. Então aqui tá o segundo, o quarto e o sexto, é isso? O segundo, o quarto e o sexto. Beleza? Rima, nome que se dá a repetição de sons semelhantes, vocês já sabem disso, né? Ora no final do verso, versos diferentes, ora no interior do verso. No interior do verso também existe rima, tá? Criando um parentesco fônico entre as palavras presentes em 2 ou mais versos. O que é parentesco fônico, né? Fônico a gente tem a ver com som, né? Então tem uma semelhança, um parentesco sonoro dentro do verso, tá? Dentro da estrofe. Bom, aí a gente tem alguns tipos de rima. Olha lá. Tipo de rima. Rima interna ou externa, ou seja, externa são aqueles que rimam da última palavra de cada verso.
E interna são palavras internas, né, dentro do verso, não no final, que rimam com outra palavra também dentro do verso seguinte, assim por diante, tá? Aí temos rimas consoantes, rimam consoantes e vogais. Então vai ter a mesma consoante, mesma vogal, mesma consoante, mesma vogal. Toante rima apenas a vogal tônica. Então tem a vogal tônica de cada palavra. Vamos supor, por exemplo, cachorro. Então, cachorro. O cho é a sílaba tônica. Então vai ter palavras com essa mesma sílaba tônica em outros versos, tá? Bom, e aí a gente tem também rimas cruzadas, emparelhadas, interpoladas, misturadas. Olha lá. Cruzadas. Lembra que eu falei que a gente usa as letras do alfabeto para marcar sílabas? Então, por exemplo, eu vou pegar esse primeiro versinho que está aqui, por exemplo. Ó. É que aqui não dá porque só tem 3 versos que rimam, mas vamos supor. A gente pega onde tem rima. A rima aqui é purpurina, campina e divina, certo? Pois é. Dos outros versos não rima, ó. Estrela, iluminar, ali, não rima. Então a gente vai pegar essas 3 aqui e colocar a letra A no finalzinho dela. Purpurina, eu ponho uma letra A no final aqui. A. Depois campina, coloco A também. E divina, A. Vamos supor que os versos iluminar e ali também rimassem, tivesse um final igual. Aí eu colocaria B aqui nesse terceiro, e no quinto colocaria B também. Eu colocaria uma letra para todas por exemplo, o A, em todos que rimassem com a mesma rima, falar, amar, cantar, sei lá. E a outra rima que surgisse, eu colocaria a letra B, e a outra rima que também surgisse, a letra C, e assim por diante, tá? Beleza. Bom, métrica. O poema é constituído por estrofes com versos elaborados em sílabas poéticas. E é aqui que o bicho pega, gente. Não é que é difícil, mas é bem elaborado, né? A gente custa para aprender essas coisas. Métrica é a contagem silábica de um verso. E esqueçam, como eu falei, toda aquela separação de sílaba que a gente aprende desde pequeno na escola, tá? É outra lógica. Essa contagem só permite reunir 2 sílabas em uma só, como na crase, ó, sinalefa, e contrair 2 sílabas numa só, sem alteração das letras. Sinérese. Não se preocupem com esses nomes, sinalefa e sinérese, tá? Não se preocupem com isso, a gente não vai usar isso agora. Olha lá, a separação silábica poética, fique bem claro, permite não contar sílabas após a última tônica, e a gente vai ver, eu coloquei uns exemplos aqui. 2 vogais podem fundir-se formando uma sílaba só. O ditongo pode ser separado ou utilizado junto. E o H mudo não conta como sílaba, mas como vogal, tá? Isso quer dizer o quê, gente? Que a gente vai se importar mais com o som, da maneira como ele é falado, do que da maneira como ele é realmente escrito, tá? Exemplo, hora de adormecer. É hora de adormecer, né? Ó, era ó, como a gente fala junto, era ó, então o E fica sozinho, ó fica junto, porque vocês viram que o H é considerado como se fosse uma vogal. Era hora de adormecer, de adormecer. É um pouquinho complicado no começo, mas é uma questão de sonoridade. Olha lá, coloquei aqui para vocês verem. Naquela noite, estrelas. Ó, naquela, tudo separado. Naquela, dá para separar. Noi, e não dá para juntar com T porque tem a consoante ali. Então fica naquela noi, teas, porque aí quando são vogais assim, o final, a palavra noite termina com E. Aí em seguida dela tem o as, estrelas. Tem o as, não tem? Então nesse caso a gente junta as vogais. Teas, aí separa, né? Porque tinha o S lá no fim, então não pode juntar. Trelas. E aqui, ó, estrelas. Aqui, a vogal tônica da palavra estrelas não é o tre, estrelas. Então, a gente vai contar como sílaba tônica até a vogal, até a sílaba tônica. A gente vai contar até a sílaba tônica, que é o tre. Portanto, ficam 7, porque o las, que é final aí, nós não vamos contar, porque ela não é tônica, portanto, não conta. Deu para entender? Vou explicar novamente, olha. Naquela noite as estrelas. O las a gente não vai contar. Então fica lá, quer dizer, na uma,
que, 2, lá, 3, noi, 4, teas, 5, es, 6 e tre, 7. 7 sílabas poéticas, tá? Olha lá. Comentário. É possível ler apenas 6 sílabas poéticas nesse verso, porque a rigor a sílaba es de estrela pode ser unida à sílaba poética anterior. Pode, tá? Mas nesse caso ele colocou como 7. É uma possibilidade. Aí embaixo, olha o outro verbo, o verso. Como uma luz purpurina, né? Vou até voltar aqui para vocês verem, ó. Cadê? Olha lá. Como uma luz purpurina. Beleza? Então, olha lá. Como a gente junta o U ali que ele fica com o M anterior. Então fica olha como a gente fala, como uma luz purpurina. Então é como uma luz purpurina. Aqui é a mesma coisa, purpurina. Olha a sílaba tônica dela, purpurina, é no ri. Então a gente não vai contar como sílaba poética a última que não é tônica, que é o na. É o mesmo caso daquele anterior que eu falei. Então fica como uma, como um, ma 2, luz 3, por 4, o outro por 5 e o uri 7. Ó, também vejo aqui 6 sílabas poéticas devido ao U sozinho, que não conta como sílaba poética. Tem o U sozinho lá. Bom, parecia luminar. Olha lá. Parecia iluminar. Então é a mesma coisa, gente, ó. Parecia. Aí junta com o i, seguinte do iluminar, parecia iluminar. Porque fala assim, né? Parecia iluminar. Beleza? Lembrando que a gente está falando mais de som. Aqui tem 7 também. Comentário. Aqui também pode ser contado como 6, pois apesar do ditongo, ali no ai, né? Pode ser separado na contagem poética. O mais correto é não separar as vogais. Seria parecia iluminar. Mas aí que tá, vocês podem, se vocês colocassem dos dois jeitos, como 7 ou como 6, separando ou não o ditongo, estaria correto, tá? Até que tá correto sim. Olha lá. A mais escura campina. Olha lá, a mais escura campina. Aqui só vai contar a sílaba poética até o pi, porque é a sílaba tônica da palavra campina. Então o na não conta. A mais escura campina. Beleza? Até falei meio molenga. E a de baixo, transformando aquilo ali. Transformando aquilo ali. É esquisito, gente. Eu tenho certeza que vocês estão falando, credo, que negócio complicado. Mas é você juntar som com som, tá? Saber que você vai juntar vogais, a maior parte das vezes, né? E não vai contar a última sílaba que não for tônica. E aqui é a mesma coisa, ó. Aquilo ali. Aquilo ali. E aqui, vogal não forma sílaba poética quando ela estiver sozinha. Mais um verso. Numa miragem divina. Olha lá. Numa miragem divina. Divina, sílaba tônica é o vi, portanto o na a gente não conta como sílaba. Deu para entender? É um pouco complicado no começo, mas eles vão pegando o jeito, tá? Eu levei bastante tempo para entender e conseguir fazer direitinho. Muito treino e você realmente entender o som, né? Aí tem um exemplo aqui. A peleja de Chico Traíra e João Preá. Olha que legal. Entre dois grandes poetas que improvisam sem engano, o desafio se deu num clima interiorano, em um sítio situado no sertão paraibano. Bom, infelizmente não vou poder colocar ele inteiro que é longo, mas aí eu coloquei aqui já marcado de uma outra maneira, ó. Entre os dois grandes poetas, ó, só vai contar poé, só vai contar até o é, porque é a sílaba tônica da palavra, então o tas não vai contar. Olha lá, entre os, tá vendo que entre os, o e final da palavra entre se junta com a vogal seguinte, porque a palavra em seguida já vem uma vogal, então a gente junta. Entre os dois grandes poetas que improvisam sem engano, olha lá, a gente junta, provisão
sem engano. Engano também é sílaba tônica, é o gan, então o no a gente não vai contar. O desafio se deu, o desafio se deu. Ó, aqui vocês vão falar, mas por que não juntou o desafio, né? Por causa do som. O desafio se deu. É como eles falam, tá? É a maneira como a gente pronuncia é que vai contar aqui. Num clima interiorano, num clima num clima aí fica junto, teriorano, a gente conta só até o ran, por ser sílaba tônica. Em um sítio situado. Em um sítio situado. Tá vendo? Situado. O tu ficou separado do a pela mesma razão. A gente fala separado, tá? E vai contar só até o a. Situado. Sílaba tônica a. Então o do não conta. No sertão paraibano. No sertão paraibano. Ah, mas o paraibano também fica junto. Não fica junto por quê? Porque a gente fala separado. Paraibano, paraíba. Não fala paraibano, é paraibano. Então a gente fala separado. E a sílaba tônica é o B, o ba, né? Na verdade, por isso que a gente não conta o no. Paraibano. Ah, gente, é um primeiro contato mesmo com essa questão da métrica. Eu imagino que fica no começo seja um pouco complicado para vocês, tá? Mas tenham bastante atenção na hora de. Eu acho que não tem nenhum exercício no livro, eu coloquei sobre a questão da métrica, justamente para facilitar para vocês entenderem, porque isso cai, sim, em provas, tudo bem? E aí, qualquer dúvida, vocês me perguntem. Então, relativo a esse conteúdo, olha, tá na apostila do Cordel 2, na página 57 a 67. Não é tudo isso de exercício não, viu? Tem várias páginas de um cordel longo, assim, que vocês têm que ler para poder responder as questões, tá bom? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Beijinho, beijinho. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Beijo.